Olá, que prazer é poder estar outra vez com você, com sua família, com os nossos amigos, para tomarmos o nosso cafezinho, Café e Fé, esse programa que tem como objetivo a proclamação do Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós agora estamos com outros companheiros de caminhada, vamos bater um papo aqui, anunciando este relacionamento com o nosso Senhor. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela. Você também pode procurar o material que ficou para trás, não foi visto. E a gente quer contar com você, no sentido de nos ajudar, tanto na divulgação desse material, compartilhando com outras pessoas, como numa parte importantíssima que é a oração. Sem a oração, a obra de Deus, ela não flui. Nós podemos fazer uma coisa mecânica, mas é através da intercessão nossa e dos outros que Deus vai agindo através de cada pessoa. E também eu gostaria de que você, se for possível, nos ajude na contribuição para a manutenção desse programa, porque ele tem custos. E isto, a sua participação, pela graça de Deus, será muito bem-vinda. Nós vamos ter um pequeno intervalo e já voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, um irmão em Cristo, uma pessoa que tem feito muito bem a minha vida. É o Bruno Azen, que é um jovem engenheiro, que está se dedicando também à questão da educação. Nós estamos envolvidos com um projeto de educação clássica e o Bruno é uma pessoa que está trabalhando nessa área. E eu posso dizer que é um privilégio muito grande receber você, Bruno. Eu agradeço, mas o privilégio é meu. E nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre a intimidade com Jesus Cristo, com a intimidade com Deus, através da oração que ele fez com seus discípulos. Jesus, no frigir dos ovos, quando ele estava deixando aqui o seu ministério terreno, antes de ir para a cruz, ele faz uma oração que é chamada de oração sacerdotal. Ele, como o sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem araônica, a ordem mosaica, mas a de Melquisedeque, que antecede a Abraão, ele faz uma oração. E esta oração é muito significativa. Ele faz, são 3 divisões desta oração. Primeiro, ele ora por ele mesmo. Ele fala a respeito da sua missão e ele
faz uma pequena oração de 5 versículos por ele. Depois ele ora pelos seus discípulos, os discípulos que conviviam com ele. E finalmente ele orou por mim e por nós. Ele orou pela igreja mística que ainda não estava formada, mas que vinha se formar. E ele começa a sua oração, Bruno, tendo Jesus falado estas coisas, ele olhou, voltou os olhos para o céu e disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, para que o Filho do Homem te glorifique a ti. Olha que coisa interessante. Você prestou atenção que ele olhou para o céu, ele não fechou o olho? Por que será que nós fechamos os olhos quando vamos orar? A gente tem esse costume, né? Acho que a gente cria às vezes uma barreira. A gente tem um Deus muito distante, eu creio. Né? A gente é ensinado dessa forma, de um Deus muito autoritário, carrasco das leis que precisa cumprir. E a gente aprende alguns rituais mesmo, né? Desde que nós somos pequenos. E até esse fechar os olhos, nossa, acho que é muito isso. É um Deus lá longe, deixa eu me concentrar aqui, porque isso é sagrado, isso não. Então agora que eu vou falar com Deus, isso é mais sagrado, deixa eu vestir a minha capa de religiosidade também, tem muito. Eu acho que tem muito nisto, né? Me chama a atenção que ele levanta os olhos e vai falar com o Pai com uma intimidade. Ele vai olhar para Deus como aquele que é mais pessoal. Eu até estava pensando que ele ia falar de Abba, mas ele disse Pai mesmo no registro. Pai, chegou a hora de ser glorificado o teu Filho. Chegou a hora de glorificar o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Esse relacionamento que um tinha com o outro, de não trazer a glória para si, mas querer glorificar o outro, né? Isso eu acho lindo desse relacionamento. É uma coisa tremenda. É aquilo que os monges do deserto chamavam, que é a pericorese, a dança da Trindade, em que a alegria de um é glorificar o outro, a alegria de um é amar o outro, e assim eles estavam fazendo uma dança, né? O Pai e o Espírito com o Filho, o Pai e o Espírito, numa relação para a intimidade. Hoje a oração nossa, eu não sei se você sente isso, ela é muito cheia de uma espécie de hall de compra de mercado. Né? Eu vou lá no supermercado e eu levo a lista de compra. Então eu vou falar com Deus, né? Fazendo uma série de pedidos e coisas. E ele que diz assim: olha, chegou a hora de ser glorificado o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Mas que hora era essa? A hora para que ele veio. Para que ele veio? Qual que foi o objetivo? Era milagre? Pois é. Para que ele veio? Você vê que quando ele estava lá no Getsemane, logo depois que ele faz essa oração com os seus discípulos, ele vai fazer uma oração particular. Aí ele chamou aqueles 3 mais íntimos, e é interessante, Jesus também tinha um grupo mais pessoal, né? Eles eram 12, mas tinham 3 que ele sempre... Isso às vezes desperta ciúmes, invejas das pessoas, quando você tem alguém mais próximo, né? Ele chamou aqueles 3 ali, que na verdade eram 3 patetas dorminhocos,
Enquanto Jesus orava, ele dizia assim, fique aqui orando. Eles estavam cansados, eles tinham passado um dia tenso, e muitas informações, eles, dormiram. E Jesus orou 3 vezes. E naquela oração ele mostra, olha, se fosse possível, o que é para fazer? Afasta de mim esse cálice. Esse cálice, que cálice era este? A cruz, onde ele ia beber por mim, a morte, onde ele ia passar por mim. E ele disse assim, olha, se fosse possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele havia dito isso anteriormente, para isto eu vim, para esta hora eu vim. Então, a hora de glorificar o Pai foi lá na cruz. Qual era o objetivo que ele tinha de ir para a cruz? O que tinha inserido na cruz, Bruno? Jesus, ele foi perfeito, né? Então, como que alguém perfeito é condenado? Pois é. Ele vai dizer que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele ia atrair. Como? Não sei. Como que ele fez isso, eu não sei. Eu sei que ele falou que ele atrairia nós no corpo dele, para ele se tornar essa maldição. A gente fazer dele maldição. Isso é grande demais, acho que para eu entender. Mas ele se tornou pecado, nos levando juntamente com ele naquela cruz, para livrar-me do meu pecado. Ele fala em Mateus, ele veio salvar o povo dele dos pecados dele. Isso acho que é o link para que a gente possa ter essa comunhão com ele. Né? Exatamente. Aqui quando ele fala sobre de glorificar a ti, glorifica o teu filho para que ele te possa glorificar, é que o pecado nos destituiu da glória de Deus. Né? Todos pecaram. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, ninguém está isento disso. A única pessoa isenta é Jesus. Mas ele assume o nosso pecado. A forma como Deus ia ser glorificado era Jesus assumindo a nossa pecaminosidade, para que ao morrer ele nos levasse a morrer juntamente com ele, a fim de nos libertar da nossa tirania, do nosso ego, da dominação do mundo, da governança do maligno, e nos tornássemos uma nova criação. Então eu vejo que ele começa orando para que o Pai o glorifique, mas ele está apontando para a cruz. Você já pensou como é linda a proposta dele para nós? E como é contracultural também. Vai contra o que a gente entende de ser glorificado. Porque é um Deus que se humilha. E ele vai dizer que justamente na cruz, que é esse momento, como o Senhor colocou, né? É o momento para que ele veio, para ser humilhado, para ser desprezado, mais desprezado de todos os homens. Ele vai dizer que é nesse momento que o Pai ia ser glorificado. Gente, você não sabe como isso é grande. Às vezes a gente fica aí preocupado com o iclô, para usar a expressão do filósofo francês Sartre, o nosso lugarzinho fechado, a nossa caverna religiosa. Nós ficamos ali presos dentro de uma estrutura, nos digladiando uns com os outros, por causa das nossas doutrinas religiosas que estimamos, e nos esquecemos que a grande obra de Deus é nos libertar disto, de todo o sistema, para que nós possamos ser cheios da suficiência de Cristo, porque só Ele
pode realmente nos libertar totalmente. Nós vamos ter um pequeno intervalo e já voltamos outra vez para comunicar as riquezas insondáveis de Cristo. Então, Bruno, Jesus diz que ele quer glorificar o Pai, assim como ele diz aqui uma coisa, o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Olha aqui. Nós só podemos ir ao Pai ou a Cristo se o Pai levar. Isso é um negócio difícil de entender, né? É difícil. Mas como é que ele disse lá em João 6? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não lhe trouxer. Não trouxer. É outra coisa que a nossa cabeça não compreende. Quem que o Pai leva ou não leva. Mas eu acho que isso também, pastor, é algo que Deus faz para mostrar nossa finitude. Total. Nossa pequenez mesmo. Você repara que existe um elo. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não trouxer. E ninguém pode ir ao Pai se Cristo não levar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta relação é que enche o nosso coração de buscar essa intimidade. Depois Jesus vai definir a vida eterna nesse ponto. A vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Isso é maravilhoso, pensar que a vida eterna é esse conhecimento, é o relacionamento. Esse relacionamento que o Pai tem com o Filho, que o Filho tem com o Espírito tem com o Pai, essa pericorese, como o senhor falou, né? Esse é o objetivo, o fim. E essa é a forma de nós termos comunhão na oração. Oração não é tanto falar, mas é estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: Deus está no seu santo templo. Qual é o santo templo de Deus? É o templo de Jerusalém, é o templo da igreja aqui, a igreja lá, ou, como disse Estevão, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os céus não cabe Deus, nem a terra é o escabelo dos seus pés. O grande templo de Deus, o universo, ele está mostrando um Deus absoluto, mas esse Deus é totalmente incompreensível, se torna viável a nós na pessoa do seu Filho, para que nós o conheçamos e tenhamos intimidade com Ele. E a vida eterna é este relacionamento. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Como que eu vou ficar calado e estar em oração? Pois é, esta é a grandeza da oração. Não é? Não pegar a lista de mercado e acelerar. Porque a gente está
sempre muito acelerado com tudo. E aí, às vezes, parece que a oração a gente faz isso também, né? A gente chega, ó, tem esse tempo para orar, chega, ó, check, não tem tempo de ouvir o silêncio. Exatamente. Até tem uma história, eu não sei se eu consigo contá-la perfeitamente, mas eu vou tentar ver se eu me lembro. Que perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, aquela freira muito piedosa, e ela estava lá no seu momento de oração, ela ficava muito tempo orando. Alguém disse: Madre Teresa, o que a senhora fala quando está lá na sua maneira de oração? Ela disse: eu não falo nada. E o que a senhora fica falando estando lá? Ela disse: eu fico ouvindo Deus. E o que Deus fala? Ele não fala nada. E o que a senhora está fazendo lá? Eu estou tendo comunhão. Porque para nós que somos meio papagaios, a ideia é que oração é falação, não é? Não é alguma coisa mais íntima, mais profunda, mais silente, com o barulho do silêncio espiritual, com o mover do silêncio espiritual. Até essa questão do silêncio, isso é um sinal de intimidade, porque você só se sente à vontade em silêncio com aquela pessoa que você é íntimo, porque senão o silêncio você sempre tenta buscar um assunto, trazer alguma coisa. E isso é desgastante. Eu vou até contar uma outra historinha aqui. Eu gosto das histórias porque elas se ilustram. Havia um missionário americano, ele foi para a Índia, e lá ele não conhecia a intimidade com Deus, e Deus trabalhou com ele, e ele passou a andar com Deus. Tanto é que há um livro com o nome O Homem que Orava, que é a história do John Haidt. E ele então voltou de férias para os Estados Unidos, e um amigo dele que estudou no mesmo seminário que ele disse: John, eu queria que você fosse lá em casa orar comigo, porque hoje eu sou um pregador que estou como uma lata vazia, só faço barulho. Porque tem muito pregador que a gente prega, mas não tem resultado, é só um barulho, né? Pode até ter muita gente na igreja, mas vidas transformadas fica devendo. E ele queria que o John fosse orar com ele, e o John foi lá, e os dois ficaram lá no escritório desse pastor, e 5 minutos em silêncio, 10 minutos, 15 minutos, e ele esperando que o John orasse, e ele quieto, e meia hora, e 40 minutos, nenhuma palavra. Como assim? Nós viemos aqui para orar. Ele estava muito nervoso, assim, esperando que o John orasse, e de repente aí, entre os 50 minutos, John disse uma palavra só: Oh Daddy, my father. Oh papai, meu pai. E nada mais. Simplesmente durante 50 minutos ele estava tendo uma comunhão com Deus, e o que ele disse foi simplesmente: oh papai, meu pai, meu pai. E sabe o que esse evangelista conta? O ambiente foi cheio da presença de Deus. Isso é intimidade. Jesus estava ali orando ao Pai para que glorificasse, e veio uma série de revelações. E a gente pode conversar numa outra oportunidade, né, Bruno? Sim. E o que você acha sobre esse tema da oração? Acho que nós temos muito que aprender. Sim. Eu acho que, no fundo, a gente não sabe. 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 A gente não sa
Mas só tem um jeito de nós aprendermos também. É como o Senhor colocou. Qual é a habitação do Senhor? Quem é a habitação do Senhor? Porque essa obra que Ele fez foi para que Ele habitasse em nós. Então, Ele nos levou a morrer a morte dEle, para que nós vivêssemos a vida dEle, Ele em nós. Então, relacionamento se tem com o tempo. Intimidade, né? Né? Hoje, às vezes, a gente vai para as reuniões de oração e é um pipocar de barulho e de zoada e de falação, e parece que estão em um destempero emocional, e falta aquele quebrantamento, aquela dependência, aquele estado de: Senhor, glorifica o teu nome aqui, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção que Jesus disse: eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele chama a atenção para a necessidade de uma intimidade que ele teve antes mesmo da existência de tudo, e que ele acabou, não é perdendo, mas se limitando na encarnação. Ele era totalmente Deus, mas ele estava contido em um ser totalmente homem. Ele estava contido de toda a plenitude de intimidade, de glória que ele tinha. Eu espero que você ganhe a dimensão da necessidade da oração, não desta repetição de mantras, simplesmente de rezas, ou de só pronunciar palavras, porque o próprio Jesus disse que pelo muito falar Não vai ser ser ouvido. Então, que você tenha intimidade com o Senhor. Também. O que é que você sugere para a turma aí? É começar. A gente às vezes fica buscando fórmulas, ou eu não sei como orar. Como que você conversa com a pessoa que você tem intimidade? Então, como a palavra fala, como Jesus diz, né? Fecha a porta do teu quarto, esteja na presença de Deus. Com certeza o começo é sempre difícil, como todo relacionamento. E a intimidade vem com o tempo. O Senhor vai fazer isso, porque se nós somos a habitação dele, o Espírito dele que está em nós nos capacita a isso. Queridos, que o Espírito do Senhor lhe mova a ter intimidade, e a mim também. Eu quero deixar aqui aquele nosso abraço, aquele abraço carinhoso, de coração para coração, esperando encontrar noutra oportunidade para a gente estar meditando nas palavras de Cristo no Evangelho da Graça. Um grande abraço e até a próxima.